Então, agora que a gente já viu o conceito mais abrangente sobre o Sinédrio lá no Antigo Testamento, eu até diria que não tão abrangentemente assim, porque a gente conseguiu ver até mesmo alguns detalhes de algumas palavras que estão vinculadas à palavra Sinédrio, que nós veremos que no Novo Testamento é muitas vezes tido como um conselho, um grupo conselheiro. A palavra Sinédrio em si é um substantivo. Então, conselho e Sinédrio são duas coisas diferentes que têm uma correlação, que o Sinédrio seria um conselho, mas a definição em si de Sinédrio não é um conselho ou conselheiros, mas mais abrangentemente seriam juízes para os judeus, mas não são juízes para Israel. Então vamos lá. Segundo o livro de Mateus. A maioria dos evangelhos que nós temos hoje, né? Tanto os evangelhos adulterados quanto os evangelhos escondidos, mas em si só dos que foram publicados, os que nós temos conhecimento, que não nos foram ocultados, eu escolhi o livro de Mateus para poder fazer esse apanhado. E todos os textos que Marcos, Lucas e João têm em paralelo, eu não coloquei. Primeiro porque as próprias referências bíblicas já mostram essas correlações entre Mateus e os outros textos, incluindo quando se trata especificamente dos fariseus, como a gente vai olhar hoje. Então, para deixar as tabelas mais claras, eu escolhi só o livro de Mateus para isso, de uma Bíblia comum, da Almeida Corrigida e Fiel, tá bom? Então vamos lá. Segundo João Batista, aqui em Mateus 3, dos versículos 7 a 12, nós temos o seguinte: o início da pregação de João Batista, quando João começa a fazer o batismo no deserto, e aí, já no versículo 7, a narrativa nos diz que, vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, João falou a eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Então, fariseus e saduceus estavam dando uma se achada, né? Porque muitos são filhos de Abraão. E além disso, gente, João Batista ainda falou bem assim: eu vos digo que mesmo dessas pedras, ali no deserto onde João fazia o batismo, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E cá estamos nós, filhos de Abraão. E também, agora está posto o machado à raiz das árvores, ou seja, o machado vai comer solto, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para a metanoia, para o arrependimento, para a pós-percepção, que nós veremos daqui a pouco, para a mudança da mente. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não são digno de levar. Aí é uma tradução, né, da Almeida Corrigida e Fiel, mas dá para entender o contexto. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gente, complicado, hein? Eu vou deixar esse comentário de batismo do Espírito Santo e do fogo. Tem inserções dentro de Mateus. Mateus não é um evangelho puro, tá? E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Temos aí uma menção sobre a colheita no celeiro do trigo, parecendo muito a parábola do joio e do trigo. E aí o joio está instaurado no batismo do Espírito Santo e com fogo. Aquele batismo esquisito que Paulo colocou no lugar do próprio batismo de João Batista. E aí vem João Batista aqui dizendo que batiza com água para a mudança da mente, o que no Antigo Testamento nós podemos ver que a água era purificadora. E ele diz que vem após mim mais poderoso do que ele, cujas sandálias não sou digno de levar. E aí tem uma frasezinha final esquisita, ó: eles batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não, o batismo é na água. João o imersor, João o Batista. Não tem batismo com o Espírito Santo e com fogo, isso é uma inserção, tá? Tanto é que aqui pro versículo 11, nós até podemos ver as referências que a Almeida Corrigida faz pra gente poder dar uma conferidinha. Vamos lá então, ó. Temos aqui, ó: derramei a água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Derramei o meu espírito sobre a tua posteridade, assim como também Davi recebeu o espírito, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Mas não tem a ver necessariamente com um batismo no espírito e um batismo com fogo. E aí, continuando, Joel 2:28, ainda sobre o derramamento do espírito, há uma profecia de que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Isso é por um tempo do fim. Afinal, Joel era um profeta. Então nós temos sim o Espírito conosco, mas não está descrito aqui Espírito Santo em nenhum lugar do Antigo Testamento. Você vai ver o Espírito Santo agindo como agiu no Novo Testamento. E eu já respondo a pergunta sobre dons de profecia. Sim, eles ainda existirão. Agora, os outros dons do Espírito, especialmente aqueles pentecostais, são muito estranhos. Vamos ver mais outra referência. Malaquias 3:2, ó, confirmando o tempo do fim. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ou seja,
seja, Yahushua HaMashiach vai queimar o joio e vai lavar o solo. Entretanto, não me parece muito ser um batismo com fogo, tá? Porque batismo, batizará, o verbo batizar significa imergir. Não haverá um batismo com o Espírito Santo, haverá um derramamento do Espírito Santo. Então, temos aqui um versículo misturado com o paulino. Eu posso fazer disso um dos exemplos que eu tenho para dar esse ano. São versículos duvidosos. E aí, olha lá que interessante. Nós vemos aqui que, segundo João Batista, nós temos algumas características claras aqui sobre quem eram os fariseus. Eles eram raças de víbora, o que no grego, gente, do Novo Testamento, já agora nesse grego aqui, ó, tá? E não no grego da Septuaginta do Antigo Testamento, nós temos o verbo nascer, tá, gente? Não temos raça de víboras. Então, não dá para entender aqui por que eles... Se é tão claro lá, nascido, por que colocaram raça, tá? E aí, isso em Mateus 3,7. Em 23:33, nós temos Yahushua HaMashiach confirmando isso. Mas nós vamos chegar ainda na denúncia de Yahushua HaMashiach. E aí... Outra coisa que João também deixou muito claro, que eles são fugintes, ou fugientes, né? As duas formas estão corretas. Eu dei uma pesquisadinha sobre isso aí, eu achei estranho, eu tive que pesquisar. Eles são fugintes da ira futura. Lá não está ira futura, está ira prestes a vir. Então eles, além de ser nascidos de víboras, e nós vemos que o dragão, a serpente original, chamada o diabo, Satanás, que o nome original é Satã apenas, não é Satanás, nós temos que eles estão fugindo. E João pergunta, quem ensinou a fugir da ira que está prestes a vir? Outra característica agora em Mateus 3:8, no versículo 8, é que eles não produzem frutos dignos de arrependimento. Metanoia no grego. Nós vamos, conforme eu prometi no vídeo sobre o nascimento, a infância e a juventude de Paulo, nós vamos dar uma olhadinha nessa palavra metanoia, tá? Então eles não produzem frutos dignos de mudança da mente, de mudança do caminho físico. Techuvá, em direção às leis do Criador. E Jesus denuncia isso de um jeito que vocês não vão acreditar. Jesus fala que eles percorrem os céus e a terra, toda a terra é atrás de um prosélito, e quando acham um prosélito e os convertem ao farisaísmo e judaísmo, fazem ele 2 vezes mais filhos do inferno. É muito pesado isso. Então eles não produzem frutos de arrependimento. Eles presumem ter segurança e uma certa proeminência perante Deus e perante as outras pessoas por terem por pai Abraão. Gente, eu também tenho por pai Abraão, eu sou israelita. E o próprio João Batista falou que suscita filhos de Abraão até de pedra, se for. Ser filho de Abraão não significa nada. Eu quero ver estar dentro da aliança que Deus fez com Abraão. Fazer a circuncisão, entender os propósitos de Israel, entender as leis, praticar as leis, ensinar as leis e seguir todos os mandamentos. E aí, por fim, há uma analogia clara que está implícita, mas que eles podem ser que se tornem uma árvore cortada e lançada no fogo, que eles sejam o joio, e não o trigo ajuntado por nosso Criador no celeiro protegido. E temos isso também uma menção no capítulo 15:13, um paralelismo. Então nós vamos chegar no 15:13 e no 23:33, mas perceba que nós fizemos a leitura do 3:7 ao 3:10. E aí nós vamos dar uma olhadinha também no que Yahushua HaMashiach falou sobre os fariseus. E aí vai dar uma pipocada aqui, hein? Preparem a pipoca de vocês. Então temos agora talvez o mais interessado em fazer a denúncia aos fariseus. E nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos entender as suas palavras. Para quem não está habituado, gente, esse aí seria o nome hebraico eu chamo de Yahushua HaMashiach, né? Ou então Yahushua HaMashiach. Lembrando que nós não temos, conforme a série Qual é o Verdadeiro Nome de Deus, que nós fizemos com muito carinho no ano passado, não temos o A, o E, o I, o O, o U no hebraico. Nós temos o I, que é uma consoante, nós temos o U, que seria respectivamente o Yud e o Vav, né? O U, o Uau, o Vav. E para o Aleph, para o Ain, para o Rei e para o Het, nós temos o para o Aleph, o para o Re, o para o Het e o para o Ain. Todos eles parecem um A, mas não existe A. E o E e o O não existe definitivamente no hebraico bíblico. Então por isso que eu chamo o nome de Jesus de ou Yahushua, falando assim a grosso modo, ou então tirando esse Vav, esse U aqui, Yahusha, tá? Ou o Mashiach, Messias. Então é Jesus, vírgula, o Messias, aqui no nosso português moderno, né? E como seria um nome, uma espécie de nome próprio, né? Jesus Christos, seria Jesus
o Cristo. Porque Christos é nominativo e subentende um artigo definido antes, masculino singular. Então seria Jesus, teria Iesos, Ho, Christos. Eu não botei na tela porque, assim como os profetas tinham pelo menos o trigrama do Criador Yud, He, Vav no seu nome, nós podemos entender que Jesus também tinha o trigrama nele. E aí muitas pessoas colocam só o Yud e tiram essas duas aqui. Só que isso desfaz a conexão com Ihur, com Yahweh, com Yahuwah, com Yahvé. Seria só o Yud, o Shin, o Vav e o Ain. Seria Yeshua. Não teria o Yahushua. E aí tá uma explicação rápida, porque não é o objetivo do vídeo. Mas como nós temos uma proeminência dele em relação ao trono de Davi, nós precisamos entender quais são as palavras dele. E aí logo em Mateus 5,17, já está até aqui na próxima página para mim, nós temos assim: após as bem-aventuranças todas, né? Nós temos as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças, bem-aventuranças, bem-aventuranças e assim vai. Nós temos aqui no versículo 17 até o 20 o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Nós sabemos que ele não disse isso, ele disse: não cuideis que vim catalussai a lei ou os profetas, não vim catalussai, mas plerosai. E mesmo no português, de qualquer forma, Yahushua HaMashiach não veio destruir, que no grego está soltar, não veio derrubar, soltar a lei, mas veio completar, cumprir. Igual como a gente fala, cumpra sua tarefa, ele veio cumprir a lei, ele não veio terminar a lei, não veio abolir a lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um iota ou nem um tio, nenhuma pequena fração de qualquer parte do alfabeto não passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então ele deu uma condição aqui, ó, até que o céu e a terra passem. Então a terceira aliança, a primeira com Abraão, a segunda com Yahushua HaMashiach, a terceira aliança será que a lei estará nos nossos corações. Está em Jeremias 31, do 31 ao 34. E aí depois que o céu e a terra passarem, aí sim haverá a realização da nova aliança. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar o homem, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, então, os que violam um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinam o homem, estará no reino dos céus, porque ele será chamado menor, então ele estará no reino dos céus. Concorda? Discordo. Por quê? Porque há uma condição para estar no reino do céu. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então há um limite, há uma faixa que nós podemos colocar como justiça. Se a nossa justiça não exceder essa faixa, que faixa é essa? A própria justiça dos escribas e fariseus. Ou seja, se nem pingo de justiça nós tivermos, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, não são todos que irão entrar no reino dos céus. Tá? Você pode violar o mandamento, por menor que seja, ensinar aos homens isso, que ainda assim você pode ter a chance de entrar no reino dos céus, mas sendo chamado menor e não grande. Agora, se você não exceder a justiça dos escribas e fariseus, que eram muito injustos, de modo algum entrar no reino dos céus. Tá? Então são palavras de Yahushua HaMashiach. Vamos dar uma olhadinha agora em Mateus 9, de 9 a 13, quando os fariseus começam a tentar Yahushua HaMashiach, fazendo algumas indagações, fazendo alguns questionamentos que estão mais para acusações do que para uma dúvida sincera. E aí nós temos um exemplo muito conhecido, né? Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Assim após o chamado de Mateus. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos. Então nós temos assim, ó. Quando Jesus passa, chama Mateus para o ministério, um discípulo. E Jesus passando dali, se adiante é uma inserção, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. Outros manuscritos trazem Levi, mas o próprio livro de Mateus nunca se chama de Levi. Então há algo estranho nisso, mas é tema para outros vídeos. E Yahushua disse assim para Mateus: segue-me. E uma atitude impressionante de Mateus revela que ele, levantando-se, o seguiu. Então Mateus foi tocado no seu coração. E Yahushua não precisou ameaçá-lo nem nada. E aconteceu que, estando ele em casa, num suposto banquete mencionado em outros evangelhos, mas não mencionado aqui no próprio evangelho de Mateus, estava tendo um banquete e, assentado à mesa, chegaram alguns publicanos e pecadores e assentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. Ou seja, então Mateus, a princípio, é um discípulo de Jesus. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, aos de Jesus:
Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles não tiveram a audácia de perguntar para Yahushua HaMashiach, perguntaram para os discípulos. Só que Jesus, porém, ouvindo disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. De forma alguma, Yahushua estava imputando aos fariseus o título de justo. Ele apenas estava querendo dizer de forma genérica que não vem chamar justo, mas os pecadores, porque os justos já são justos. Eles não são anomistas, eles seguem a lei. Então ele veio chamar os doentes para a metanoia, para o arrependimento. E aí eu queria destacar o versículo 13. E num destaque ao versículo 13, nós vamos tratar sobre a palavra arrependimento. E nós vamos ver o verdadeiro significado do que foi traduzido como arrependimento em português, e que tanto no grego quanto no hebraico existe uma menção claríssima, definida pelos dicionários que são de uso comum, que arrependimento ele tem um significado diferente no português, no grego e no hebraico. Então, como características gerais, ainda seguindo aquela lógica de analisarmos a tabelinha, nós vemos que ali no texto de Mateus 5:20, quando Yahushua HaMashiach diz que para entrarmos no reino nós precisaríamos exceder a justiça de escribas e fariseus, e olha que os escribas eram bem treinados na letra. Nós tivemos uma comparação de Yahushua HaMashiach, um filtro de Yahushua HaMashiach para que nós possamos entrar no reino. Então, os fariseus naquele contexto seria contra quem a justiça está sendo comparada para que se entre ou não no reino de Deus. Então, os fariseus eles são usados como régua, como nível para isso, sendo a nossa justiça não excedida de escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino. São palavras de Yahushua HaMashiach. E aí, já após o chamado de Mateus, o discípulo, nós temos os judeus ali sendo preconceituosos e sem misericórdia contra os publicanos e os pecadores, respectivamente. Porque houve uma covardia dos fariseus de perguntar para os discípulos de Jesus. Eles não tiveram coragem de perguntar ao próprio Jesus o porquê que Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Então mostrou que os fariseus eram preconceituosos e não têm misericórdia dos pecadores. E isso nós somos ensinados desde o Antigo Testamento, que Yahuwah, nosso Criador Yahvé, estenderá a mão aos gentios e terão misericórdia dos gentios, desde que eles se incorporem a Israel e a lei israelita, a lei do Criador. E aí, em 9:13, fazendo uma referência a Oséias 6:6, dá uma olhadinha na Bíblia de vocês aí, Jesus parafraseia Oséias dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Tá? Então os judeus se mostraram sem misericórdia e mostraram também uma capacidade que eles fazem há milênios, gente. E eu venho denunciando isso. Eles não conseguem compreender as escrituras, mesmo falando no hebraico moderno. É incrível isso. E tem outros textos que corroboram com isso, que a gente vai chegar neles também, que é Mateus 19:4, 21:16 e 21:42. Quando eu coloco uma vírgula assim e não coloco o capítulo, é porque o capítulo já está descrito aqui anteriormente. Então é 21:16, versículo 16 e versículo 42. E Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, é taxativo em dizer que eles não conseguem compreender as escrituras. Vamos avançar então. E aí nós temos uma belíssima lição referente à palavra arrependimento. Nós não temos a palavra, de forma alguma, a palavra arrependimento, nem no hebraico, nem no grego. Inclusive, ter usado essa palavra me chamou muita atenção, porque como eu estou estudando o hebraico já desde o ano passado e o grego já desde o final do ano passado, eu coloco até início desse ano, estudando mais a fundo, essa palavra arrependimento, que ela de fato não existe, porque no grego e no hebraico são outros significados, em Mateus 9:13 me chamou a atenção, e que na tradução literal está escrito bem assim: porque não vim chamar os justos, mas os pecadores. Beleza, Ferreira de Almeida concorda com isso. Só que numa variante textual, o texto pararia aqui. Para alguns manuscritos, cerca de metade deles, não. Tem um acréscimo. Chamar os pecadores em direção a algo. Ele veio chamar os pecadores para quê? Você imagina você pegando um assassino: vim chamar você assassino. Me segue e eu não te dou instrução nenhuma. Só me segue, só fica me seguindo aí. Não, Jesus não veio chamar os justos, mas os pecadores em direção a metanoia. Vocês entenderam a importância de ter as escrituras nas línguas originais com os aparatos críticos? E nisso eu bato palmo para a Sociedade Bíblica do Brasil. Entretanto, nós já vimos até no vídeo passado os próprios aparatos críticos da Stuttgartense e da Septuaginta, não mencionando a variante textual que colocava o Sinédrio em xeque. Então nós temos aqui um probleminha muito sério que a Sociedade Bíblica vai ter que se resolver com o nosso Criador. Então vamos dar uma olhadinha no que significa a palavra metanoia. E que se fosse uma tradução aportuguesada, estaria arrependimento. Então
tinha um propósito, Yahushua HaMashiach vinha chamar os pecadores, e não somente os justos. Os pecadores eram em direção a alguma mudança na mente, tá? Em direção à metanoia. No grego, metanoia, que a gente conhece aqui no português como metanoia, significa uma pós-percepção, que a gente traduz como arrependimento. Então, a metanoia, ela é um substantivo. Ela é como se falasse, eu vim te chamar para entrar dentro do carro, eu vim te chamar para comer a comida. Então, metanoia é uma coisa, que a gente vai ver agora o que ela significa. E assim como no português e no hebraico, no grego, em todas as línguas, substantivos e verbos às vezes se intercambiam, ou seja, de um verbo se origina substantivo, ou de um substantivo se originam verbos. Então, os verbos com essa raiz metá, e aí seria uma junção de metanoel, nos traz um verbo que significa perceber após, depois perceber. Porque noema, tem muita gente aí que conhece como noema, né? Até nome de pessoa isso aqui. Noema significa percepção, entendimento. E em alguns casos pode estar significando a questão da mente e do intelecto. Eu não gosto dessa tradução aqui, mas eu vejo que alguns léxicos colocam, então eu sou justo, eu coloco. Mas eu sei que noema, ou noema, né, como a gente conhece, significa percepção e entendimento. Então, se nós juntarmos todas essas possibilidades de tradução do grego, seria pós-mente, ou então pós-intelecto. No caso, seria pós-percepção e pós-entendimento, o que acontece nas sinapses, né? Então, a sinapse em si seria a percepção e o entendimento. Então, nós temos uma mudança na mente, uma pós-percepção, um pós-entendimento. Então, Yahushua HaMashiach veio chamar os pecadores em direção à pós-percepção, o pós-entendimento. De tudo que aconteceu na história das Escrituras, seja no Antigo Testamento, na primeira parte, seja no Antigo Testamento, na segunda parte, que é a parte da queda de Israel em si, e que nosso Criador permitiu que fossem juntados, porque o nosso Criador é misericordioso e bondoso, nós temos o chamado dos pecadores, não somente dos justos. E os justos, logicamente, têm o seu galardão dentro do reino e serão chamados grande. E no hebraico, gente, tem uma palavra que ela é diferente, mas que significa, dentro dos contextos, a mesma coisa, mas ela tem um significado intrínseco diferente da palavra metanoia, que seria a palavra techuvá. Techuvá, que não é vá, é vá, e que também não é vá, é vá. Ó, techuvá. Techuvá, que é um substantivo hebraico que significa exatamente retorno. Vá até o retorno e faça a manobra, que é mais seguro fazer a manobra lá onde tem o retorno. Então o retorno aqui é um substantivo. Techuvá é um substantivo. Faça o seu techuvá, faça a sua pós-percepção, a sua mudança na mente. Então, culturalmente intercambiáveis, mesmo que intrinsecamente elas sejam diferentes. Nós temos também, a partir do verbo, ó, vemos aqui o shin, o vav e o bet, aqui no verbo também, shuv, que seria um retorno, seria retornar, né? Ele retornou. Só que é um retorno físico. Nos hebraísmos, nós não temos muitas condicionantes de eloquência baseado em sentimento, mas nós temos todos os significados substantivos e verbos que tangem aos sentimentos como alguma ação prática. Existe uma mudança de caminho, um retorno às leis do Criador, no caso de nós que somos ex-cristãos. E no caso dos judeus, existe uma mudança de caminho, um retorno, uma mudança da mente deles para que aceitem Yahushua HaMashiach como nosso Salvador e Resgatador, nosso Redentor. Então nós temos aqui uma explicação do que significa arrependimento nas línguas bíblicas. Nós temos a mudança da mente e o retorno físico às leis do Criador. E é o nosso futuro rei do trono eterno de Davi. Agora vamos pegar mais pesado ainda. Como é que os fariseus eles são ardilosos?